Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da Tréplica, página 75. Fonte de riqueza da maior grandeza e sabedoria universal é a cultura racional, a verdadeira cultura vinda do mundo, da origem da humanidade, dizendo quem somos, de onde somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos aqui parar e como conseguiremos voltar para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dessa forma, os dois personagens escravizadores de um corpo só de vida, o personagem fêmea pensando no macho, o personagem macho pensando na fêmea, e daí formando a confusão de sofrimento de um e de outro. Sofrimento esse horroroso e pavoroso, porque daí nasce a paixão. Da paixão nasce a preocupação, da preocupação nasce a confusão. Dois polos diferentes que, por serem diferentes, em choque sempre, um com o outro, devido ao ciúme, um com o outro, preocupado um com o outro, vigiando um ao outro, e o ciúme nasce e cresce, e daí sofrem as consequências da tempestade do gosto, da paixão e do ciúme. Dessa forma, acabou o sossego, entrando no desespero, um preocupado com o outro, um desconfiado do outro, e dessa forma a vida das brigas, a vida dos crimes, pela paixão e o ciúme envolvente, que envolve dois para se amarem, e no amor mora a amargura, o desassossego, os sacrifícios, os aborrecimentos, as contrariedades e o padecimento. Do amor de dois bichos que brigam porque se gostam demais. E essa sempre foi a vida do bicho. Parece que se entendem e sempre desentendidos. Parece que estão bem e estão mal. O magnético e o elétrico, os dois personagens, nunca deixam haver satisfação completa. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um leva para um lado, outro leva para outro. Desequilíbrio total e infernal, acabou o sossego e a paz de ambos. Tudo isto arranjado pelas artes, o alfabeto artificial que leva todos no céu das amarguras, porque ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Por serem seres insaciáveis, sempre insatisfeitos e desequilibrados pelos dois personagens. Os dois personagens são os causadores da desarmonia e de todos os males. Então aí há o fingimento, as falsidades, a traição e as aparências, desregulagens dos dois personagens com fingimento sempre, a mentira sempre, e os artistas fazendo de um corpo de vida só um joguete, um artista, por serem dois personagens de gostos diferentes, dominando um corpo de vida só. Tudo isto articulado pelo senso inconsciente, deformado, para dar regra mediadora certa, e por isso se juntam para acertar, se unem para acertar e se desacertam, por o verdadeiro natural da deformação não estar bem equilibrado e estabilizado, por não conhecer o que é a natureza de cada um, por não saber o porquê que assim são, e por isso o desequilíbrio reinante e o sofrimento a todo instante, devido estarem expostos a dois personagens completamente desequilibrados, que faz com que um pense no outro de uma infinidade de maneiras boas
e más. E daí os desacertos, os queixumes, as brigas, as confusões e as desgraças formadas por pensar que o nada tudo é, quando o nada nada é, por falta de equilíbrio normal, natural, racional, para racionalizar o certo, o equilíbrio certo e o bom viver. Para a felicidade completa, é preciso que sejam dois seres equilibrados racionalmente. Então, o pensamento se torna um só, dois em um só, por a energia de comando e de equilíbrio ser uma só, ser racional. Então vive com a maior harmonia, com a maior alegria, sem sofrimento, por serem dois em um só, ligados a uma energia só, a energia racional. Então está completa e contestada a verdadeira felicidade, porque o que um pensa, o outro pensa, o que um quer, o outro quer. Estão unidos por um pensamento só, por uma forma de pensar só, por a energia ser uma só, energia racional. Então, se tornam dois em um só, por estarem ligados a uma energia só, a energia racional. E assim é constatada a verdadeira felicidade eterna. Não há deslize nem de um lado, nem de outro, por a energia de comando ser uma só, a energia racional, e dessa forma, a forma racional. Dessa forma, é viver feliz, contente para o resto da vida, porque não há deslize nem desnível de espécie alguma. Harmonia eterna, harmonizados, os dois em um só, energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro natural de ambos. O natural há equilíbrio, e fora do natural o desequilíbrio, devido os dois personagens deformados, que são o elétrico e magnético. A linha da deformação é uma linha e a linha racional é outra. A linha racional, o equilíbrio perfeito, por ser do natural de todos. Então, aí há a conscientização de dois em um só, não existindo pensamento mal de espécie alguma, por estar sob a égide de uma energia pura, limpa e perfeita. Dessa forma, para a simples comparação, é a mesma coisa que viver no céu. A lua de mel se eterniza. É sempre aquele nível de postura por ser só racional. Não há desequilíbrio de espécie alguma, por a égide suprema ser o comando de ligação, a energia racional. Mas, expostos como estavam, como animais racionais, sem terem conhecimento da sua verdadeira postura e condição de ser, por não terem o verdadeiro conhecimento, tinham que viver debaixo dessas aventuras, dessas experiências fracassadas, por não terem o verdadeiro conhecimento de seu ser e de coisa alguma correspondente à natureza de ser. Desta forma, estavam expostos ao mal viver, por não saber o porquê de assim ser e por não saber a vivência natural da natureza, em que a pessoa está exposta ao desequilíbrio total por esses dois personagens, elétrico e magnético, e dois desequilibrados não podem viver bem. Então surgiram as aparências, aparentando uma coisa e sentindo outra. Os dois personagens em desequilíbrio de tudo e de todos, unindo dois desequilibrados. Não pode haver boa união. Aparentemente parece que é, mas verdadeiramente não é. Devido ambos serem instrumentos de dois personagens, atordoadores e massacradores e torturadores de quem está por conta deles,
Então tudo se tornou aparência só. Parece que vive no céu, mas vive no inferno. É o comum entre todos que fazem os personagens. O desequilíbrio proporcionado pelo desequilíbrio dos dois personagens é tanto que no fim acabam enjoando um do outro, gelando um para o outro. Desequilíbrio total feito pelos dois personagens. No princípio, se gostam muito, se amam muito. Depois vai apagando tudo devagar e se apagam. Ficam vivendo, porque se acostumaram um com o outro, e ficam vivendo pelo costume, pelo hábito de estarem juntos. Os personagens, com o tempo, se desligam um do outro, naturalmente sem perceber o desequilíbrio feito pelos dois personagens, que faz com que hoje goste e amanhã não goste, hoje quer e amanhã não quer. Os dois personagens, os causadores do desequilíbrio, da instabilidade de hoje gostar, amanhã não. Hoje é uma coisa, com o tempo é outra. Mudam os gostos. Muda tudo pelo desequilíbrio dos dois personagens, que fazem gostar e desgostar. E dessa forma impera a instabilidade de todos, que passam a viver de fingimento e de aparência, concordando por fora e discordando por dentro, os dois personagens, um por fora, outro por dentro. Torna-se, então, uma vida triste, por dentro e por fora, aparentando diferente. Por fora, bela harmonia, e por dentro, a verdadeira desarmonia. Por fora, tudo bem, tudo lindo, tudo ótimo, e por dentro, completamente tudo ao contrário. A indignação por dentro e a falsa felicidade aparente por fora. Esse é o normal do casal que está sob o domínio desses dois personagens, que não dão paz nem sossego a ninguém, e daí o rosário de sofrimento que se envolve entre todos, que, por não saberem, penam que faz pena, por não terem a mínima noção do porquê que vivem neste mundo e as condições da natureza a que estão expostas. Desta forma, por coisa alguma conhecer, tem mesmo que penar muito, sofrer muito, por não saber o porquê que vive e o porquê que tem vida. E viver sem saber por que vive, o resultado é esse: penar a vida toda, por viver iludido com a vida, pensando que a vida é uma coisa e a vida é outra, completamente diferente. E, diante do magnetismo que estão envolvidos, ficam completamente cegos, um pelo outro. Então diz: o amor é cego. Cego porque estão dominados por dois personagens, os causadores da cegueira. Porque se existe efeito, é porque existe a causa. E por isso, não há efeito sem causa. A causa da cegueira, da loucura, do amor é cego, são os dois personagens, magnético e elétrico, que envolveu os dois em uma dose de magnetismo tão grande que às vezes até leva ao desequilíbrio total, à loucura feita pelos dois personagens. O magnetismo atordoante, a paixão atordoante, e a paixão e a desgraça a todo instante. E os causadores de toda essa melancolia sem limite, os dois personagens em ação, que acham graça e muita graça de botar dois artistas em confusão. Eles riem, acham graça, porque eles são os causadores da palhaçada dos dois palhaços, por serem os mentores da palhaçada, os orientadores das palhaçadas. Então, acham graça, se divertem, dão boas gargalhadas com os infortúnios dos palhaços, jogam os dois contendores no picadeiro e assistem
de camarote os artistas em função como se divertem à custa do desequilíbrio proporcionado por eles sobre um corpo de vida só e sobre dois, então, ainda pior. Joga um contra o outro. O natural deles é esse, por serem seres deformados, que tudo que estiver sob o seu domínio é para ser lapidado nessas condições de tortura lenta, devagar e sempre. São os modeladores do desequilíbrio. Os dois personagens demandando contra um corpo de vida só, dois contra um, e o um pena muito, o corpo de vida pena muito, e essas invenções são naturais da natureza elétrica e magnética, em que todos, envolvidos pelo magnetismo, nesse desequilíbrio que envolve todos os seres humanos e que se vai pela vida de todos, envolvidos pelo grande poder magnético, o causador dos males da humanidade e do desequilíbrio, atordoante por serem corpos de vida de uma vida só e comandados por dois personagens desequilibrados, que é o elétrico e magnético dessa deformação racional, quando o verdadeiro natural é muito diferente, é a energia racional. Este é o verdadeiro natural, e o elétrico e magnético, os dois personagens deformados pela deformação racional. Então, sendo joguetes de dois personagens poderosos deformados, o resultado é este. Ninguém tem sossego, ninguém, por muito bem que esteja, está satisfeito. Não há satisfação. Todos em completa insatisfação consigo mesmo, e aparentemente todos demonstrando estarem satisfeitos e verdadeiramente insatisfeitos. Porque não há satisfação no ser humano com esses dois personagens em cima da pessoa, desequilibrando de todas as formas, de todas as maneiras. Um desequilibrado não pode viver satisfeito. Aparenta estar satisfeito, mas na realidade está lá dentro de si a insatisfação. Dessa forma, todos vivendo absurdamente, hipocritamente, falsamente, aumentando o seu estado de despernocificação de sua personalidade individual. Para todos os habitantes do mundo invisível, que estão vendo tudo o que está se passando dentro do eu de todos. Então, com este procedimento, a pessoa se despernocifica e, se despernocificando, não tem personalidade moral e íntima para se ligar à energia racional, para se ligar ao mundo racional, porque todos assistindo à falta de personalidade, que é tão grande que mantém o desrespeito íntimo à verdade das verdades do mundo racional, pelo desrespeito íntimo, se despersonificando por aparentar ser aquilo que não é, e os habitantes do mundo racional assistindo essa sujeira no íntimo de todos, esse mar de lama no íntimo de todos, e dessa forma fica a pessoa impossibilitada por se conscientizar indignamente desta maneira, que faz com que não tenha nunca condições de se ligar aos habitantes do mundo racional, sem condições de se ligar à energia racional, sendo então preciso que a pessoa combata e desfaça os males íntimos e de suas entranhas, porque os habitantes do mundo racional estão vendo todos, por dentro e por fora, estão vendo tudo o que vai no íntimo de todos, porque um falso, um hipócrita, um fingido, um mentiroso não pode ter conceito algum no mundo racional, não pode ser conceituado pelos habitantes do mundo racional, devido ser um estado de traidor e falso. Então não tem condições de personalidade personificada por dentro e por fora,
com este manejo das aparências, querendo tapar o sol com a peneira. Então, não sabem que os habitantes do mundo racional estão vendo todos, por dentro e por fora? Quem tem um livro desse na mão não pode mentir. Mentiu, perde o conceito racional. Mentiu, não tem condições de se ligar à energia racional. Mentiu, não tem condições de voltar ao mundo racional pela falta de respeito aos habitantes do mundo racional. A mentira é uma falta de respeito, é uma indignidade, e um indigno não volta para o mundo racional. Racional é a razão suprema em si mesmo, e a razão suprema em si mesmo tem um equilíbrio moral, equilíbrio racional. Quem mente não tem conceito algum no mundo racional. Não se vence com mentiras. Racional não mente. Mentir para quê? Porque racional tem conduta equilibrada. E é por isso que todos precisam do preparo para chegarem no ponto justo e certo, depois de preparados. Que, depois de preparado, está em condições moralmente equilibrada de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, na preparação, a energia racional vai preparando, equilibrando, até ficar pronto moralmente racional. Quem mente perde toda a proteção dos habitantes do mundo racional. E, no princípio do conhecimento, são doentes, e doentes estão variando. Mentem muito, estão desregulados. Mentem muito porque estavam unidos aos dois personagens. Os dois personagens, uma hora fala a mentira, outra hora fala a verdade. Desequilíbrio total. E sempre falando mais mentira do que verdade, por viver totalmente desequilibrado pelos dois personagens. A mentira desnobrece racionalmente, e por isso quem mente perde a proteção, o amparo, a orientação e a ligação com os habitantes do mundo racional. Sim, cretinos não podem ser conceituados. Maus elementos com aparência de bons, para quem está vendo tudo, não tem conceito de espécie algum. É um sujo dos sujos com aparência de bom. Esses assim e essas assim, as classes inferiores estão esperando. Por não terem condição moral para subir, então descem. E é por isso que está aí o conhecimento de preparação de toda a humanidade, para depois de preparados terem condições de se ligarem ao mundo racional e voltarem ao seu mundo de origem. Está aí em suas mãos o conhecimento do equilíbrio de todos e de tudo. Está aí o remédio para curá-los, para despernocificar do magnetismo, para tirar todos das garras desses dois personagens, o elétrico e magnético, o causador do mar de lama íntimo de todos, o causador de toda a sujeira do íntimo de todos, porque a derrota da pessoa está dentro do íntimo, a sujeira está dentro do íntimo, o mar de lama está dentro do íntimo, e esse mar de lama é um mal em si mesmo, que derrota e destrói o personagem humano que vive aparentando aquilo que não é, e os habitantes do mundo racional vendo tudo o que está se passando no íntimo, por dentro e por fora. E dessa forma, quando pensar que a viola está afinada, a viola está completamente desafinada e prossegue nas classes do nada, descendo para as classes inferiores, por viver desafinando com a vida das aparências, aparentando ser aquilo que não é, enganando a si mesmo para quem está vendo o procedimento de todos. E desta forma, os dois personagens fazendo de um corpo de vida só um verdadeiro joguete, dois poderosos contra um fraquinho que não representa nada,
Mas diante do que aí está a fase racional, tudo e todos se equilibrarão racionalmente, todos fazendo por onde melhorar o seu estado de inconsciência e desnobrecimento de si mesmo. Desta forma, todos alcançarão o equilíbrio de si mesmo, desde que saibam se conduzir diante do que está aí nas mãos de todos. O conhecimento de energia racional para curar os males íntimos, os males por fora e os males por dentro, racionalmente. Todos ficarão curados, desde que façam por onde. Ler e reler para se curar. Ler e reler para se ligar à energia racional e receber o tratamento e ser tratado pela energia racional para a cura dos males do corpo e dos males da vida, do exterior e do interior, eliminando dessa forma os males causados pelos dois personagens poderosos da deformação, o elétrico e o magnético, a energia racional eliminando e destruindo seus males. Mas desde que a pessoa faça por onde melhorar o seu estado para se salvar, então é esclarecido do estado de inconsciência que permanece para lutar e pelo estado da luta dos inconscientes. Mas todos vencerão racionalmente, porque ninguém quer perder, todos querem ganhar, ninguém quer descer, todos querem subir para o mundo racional. Então, todos chegarão naturalmente, sem sentir, e ficarão curados dessas mazelas todas, íntimas e morais, ficarão curados com o desenvolvimento. E, por isso, aí está a energia racional para eliminar esses males todos do corpo, da vida e do íntimo de todos. E dessa maneira, não há que se preocupar, é ler e reler sempre para ser curado pela energia que aí está, perto de si, lhe assistindo. Então não há que se preocupar, é ler e reler para vencer racionalmente todos os obstáculos obscuros do elétrico e magnético. E dessa maneira, os dois personagens se divertem com boas gargalhadas de ver o infortúnio que todos passam pela lapidação imposta pelos dois personagens, o elétrico e magnético. Gargalhadas e mais gargalhadas. Para eles não há limites, porque o mal não reconhece direitos, porque a satisfação do mal é fazer o mal. Então se divertem com grandes gargalhadas de submeterem todos aos sacrifícios que eles desejam, por todos estarem sob o domínio desses dois personagens, o elétrico e magnético, e que agora chegou a energia racional para destruí-los e transformá-los em outros seres, porque a missão deles terminou a fase de animal racional, por ter chegado à fase racional. Terminou, mas ainda não se retirou, porque tem o tempo de ir se retirando naturalmente. Mas já acabou a fase imperiosa deles, a fase que eles imperavam, a fase de animal racional. Acabou a fase dele, acabou o império, está se retirando aos poucos por o domínio de todo ser do mundo racional, o verdadeiro mundo do animal racional. Então está aí a fase racional e ele se retirando, porque terminou a sua missão de seu império de lapidação. E de forma que, com mais tempo, toda a humanidade estará completamente livre dos dois personagens, que se acham em retirada por terem terminado a sua missão. A natureza sob o domínio da fase mais importante de sua existência, que é a fase do término de classe do animal racional, por estar em extinção, ficando somente a classe de racional,
irracional todos de volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então os intransigentes descem para as classes inferiores, e os que não são intransigentes sobem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. A forma animal não podia resolver a consistência do verdadeiro equilíbrio, por o animal não ter base para se basear em coisa alguma, nem ter condições de ter uma lógica de convicção básica autenticamente racional, por estar na categoria de animal e nesta categoria de animal num estado de inconsciência, devido ser um joguete de duas personalidades, o elétrico e magnético. Dessa maneira, tinha que viver num estado de desequilíbrio, e por o seu estado ser de desequilíbrio, não tinha condições de equilibrar coisa alguma, por estar sob o domínio de duas personalidades, que é a energia elétrica e magnética, sendo joguete dessas duas forças deformadas, e por isso desequilibradas, e que não tinham condições de equilibrar ninguém. A prova está aí, o desequilíbrio da natureza completamente desregulada, devido estar sob o domínio dessas duas personagens, elétrica e magnética. E desta forma tinha que viver num estado de intolerância consigo mesmo, devido ao estado de imperfeição peculiar do natural da matéria. Por ser matéria, é imperfeita, cheia de defeitos, e por serem seres nessas condições, não podiam encontrar o nível da vida real para equilibrar todos no ângulo certo de racional, por serem seres dessa origem. Então ficou a origem, que é pura, limpa e perfeita, e o feito de matéria, imperfeito, por ser matéria. E dessa forma começaram a procurar a perfeição na matéria. Não podiam encontrar por a matéria ser um estado de imperfeição, mas com os esforços começaram a moldar de todas as maneiras para ver se melhoravam o estado de imperfeição, o qual não foi possível, e nem era possível por ser um ser em desagregação de si mesmo. Dessa forma, começaram a lutar de todos os meios, de todas as formas, para ver se era possível engendrar um padrão em que todos pudessem se compreender da melhor forma e maneira possível. Tudo difícil e difícil para conseguir. As lutas se multiplicaram em prol do bem de todos, sobre a égide do amor ao próximo como a si mesmo, mas não puderam alcançar devido ao estado de imperfeição da matéria. No estado de imperfeição da matéria, não tinham condições de se harmonizar com o senso de equilíbrio humano, por a matéria ser um ser desequilibrado. Então foi impossível resolver todas as tentativas que fizeram para harmonizar todos dentro do figurino de real grandeza de si mesmo, que era amar o próximo como a si mesmo, o que nunca puderam conseguir, devido à imperfeição da matéria. Por o ser de matéria estar sob o domínio de dois personagens poderosíssimos, deformados, que sempre formou o jogo de desequilíbrio entre seus súditos, que são os seres humanos, que sempre viveram de confusão, por viverem confusamente, e sob o domínio desses dois personagens dominantes, proporcionados do desequilíbrio, por mais que fizessem, por mais que se esforçassem para implantar o equilíbrio entre todos, não podiam, por a natureza ser deformada e ter a forma do desequilíbrio. Assim lutaram demais, meios e modos, e todos os esforços foram lançados para que existisse o amor ao próximo como a si mesmo, e todos os esforços
não passaram de um passatempo de boa vontade, por a intenção de todos ser boa, mas a natureza de todos não estava preparada, nem condicionada a receber tanta magnitude para o bem de si mesmo e de todos, como amar o próximo como a si mesmo, para possuírem paz interior e permanecerem tranquilos. Mas tudo fizeram para ver se o povo sentia isto, o amor por vós e amor de nós para vós. Tudo isto, as intenções sendo as melhores possíveis. Mas o povo não estava preparado e amadurecido para receber e sentir tão grandiosa magnitude. O povo antigo estava perdendo ainda os vínculos selvagens, então não tinha preparo para ter condições de entender a razão do senso normal de humanidade. Ainda estava o povo muito embrutecido por ainda possuir vínculos selvagens, o mal hereditário. Foi daí que não pôde soar no íntimo de todos, porque não estavam preparados e em condições para a verdadeira solução de paz, amor e fraternidade, e de formas que os esforços de muitos foram muito grandes, mas não puderam alcançar o objetivo, por falta de preparo do sentimento da era vulgar, que tudo mesmo era vulgar, porque coisa alguma de real ninguém sabia. Foi aí que então houve o distorcimento da linha benfeitora que queriam implantar e que não foi possível, por a humanidade não estar preparada para sentir os efeitos magnânimos, para sentir uma magnitude muito elevada, para sentir que é fazer o bem e não olhar a quem, que é o prisma dos bons ou dos bem-intencionados. E dessa forma, a intenção dos mais adiantados e mais ilustrados foi a melhor possível para ver se, por esse meio, pudessem ser corrigidos todos os erros e evitado todos os males. A forma decantada do bem-fazer para bem receber, plantar flores para colher flores, porque quem planta espinhos, o que colhe? Espinhos. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta tormentos, colhe tormentos. E assim a vida foi envolvida pela psicologia natural da vida, o estudo real, certo, de astrologia. Plantar para colher, para poder viver. Então, quem planta o mal vai colher o mal e vive mal. Quem planta o bem vai colher o bem e vive bem. Então, reconhecidos os pontos reais, psicológicos da vida, procuraram se organizar da forma melhor para viver a vida, mas não estavam em condições de acertar, por falta do preparo necessário para saberem avaliar todo esse conteúdo clássico do bem-fazer. Quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é. Definidos todos esses pontos positivos pela prática da realidade da vida, como quem diz: quem não quer ouvir barulho, não faça barulho. Quem age com imprudência, age sem consciência. Quem age sem consciência encontra más consequências, surgindo assim as máximas para a regulamentação da vida, naturalmente, pelo senso vibratório da natureza. E dessa forma, é para verem como os cuidados sobre a humanidade já vêm de muito para atingir um mínimo de equilíbrio para poder viver. Mas, com o tempo, esse mínimo de equilíbrio foi destruído. E por ser destruído, é que estão aí um mínimo de jovens se destruindo e destruindo os demais. Veio daí um dos fatores do desequilíbrio da jovem guarda despreparada para receber doses elevadas demais
que desarmonizou e desequilibrou por não estar preparada para o curso de superioridade. Então houve o desequilíbrio, o alvoroço, agindo com imprudência por não estarem preparados para receber tudo com equilíbrio. Desta forma, tudo é assim, tudo é preciso preparar para depois de preparado, de ajustado, como uma máquina sem defeito. Se não preparar uma máquina para ela trabalhar bem, ela vai passar a funcionar mal e não bem. E tudo é assim, se justifica tudo bem e tudo bom, depois de preparado. E por esse motivo, tudo no mundo tomou forma diferente do que devia ser. Multiplicou o sofrer, a causa, porque não há efeito sem causa. De tudo o que se passa há muito de anormal no mundo inteiro, que tudo há uma razão de ser, e a razão é essa: ninguém estava preparado e em condições de sentir e admitir os alcandorados conhecimentos de amor ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, houve um desequilíbrio. O desrespeito se generalizou e como estão vendo, ninguém quer mais respeitar ninguém. O mundo avassalado nesse desencontro que ninguém respeita mais o senso de humanidade. A desumanidade se multiplicou e tudo piorou de uma tal forma como está aí, a forma em que está. O mundo é insustentável e intolerante por não haver o principal, que é o respeito a tudo, a si mesmo e a todos. A indignidade sumiu e o império da indignidade surgiu e assumiu o andamento dessa vida de tormentos. Todos procurando o bem, todos querendo o bem e tudo o contrário, porque o bem deixou de existir. Aparentemente existe, verdadeiramente não. E confusões e mais confusões, confusão geral entre todos. E no estado de confusão, a liquidação impera pela confusão e multiplica-se a liquidação. Então, as esperanças do futuro do mundo, para muitos, à espera de dias negros, por não saberem que a fase racional está na Terra, não chegam a dias negros, como estavam a caminho de chegar, porque está aí a fase natural da natureza, a fase racional, para evitar o caos da humanidade e salvar todos. É o que interessa, a salvação de todos, feita pelo mundo racional, o mundo verdadeiro da origem da humanidade, dessa classe de animal de origem racional. Dessa maneira, o mundo acabará bem, e muito bem mesmo, e melhor não podia ser, todos ligados à energia racional, para vencer o mal e não serem vencidos pelo mal. E o mundo, da forma que vai, tudo o que está se passando é coisa passageira. O mundo tornará a reaver o seu equilíbrio, e o equilíbrio muito melhor ainda, que é o equilíbrio racional. Então, tudo é passageiro. O que está se passando, porque o mundo tem seu dono, e o dono regulariza tudo e todos e bota tudo e todos em seus lugares, de forma que tudo passa. Passa o ruim, passa o bom, e o mundo aí está para o verdadeiro dono endireitar. O ruim passa, como tudo passa, como todos passam, de formas agora a fase racional, a fase consistente da humanidade, a fase do império do bem, por a fase ser racional, e dessa forma o bem vence o mal, porque o mal por si mesmo se destrói, e o bem aí fica para construir tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo. O bem se solidifica e se multiplica, e o mal se pernocifica
se acabando, se destruindo por si mesmo. Então, a força total e a força maior é o bem. O bem é forte, o mal é fraco, e por isso o bem sobe e o mal desce. O bem progride e o mal regride. E é do bem que todos precisam, e é o bem que todos necessitam, e é o bem que todos procuram para viver bem e não o mal. Então, o bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo, o mal se destruindo por si mesmo e o bem se construindo por si mesmo. E dessa forma, o mal desce, some e desaparece, e o bom refloresce, e sempre reflorescendo, tudo de bem consertando, tudo de bem aumentando, tudo crescendo, os males de toda ordem, e não vencidos por eles. E tudo é assim, em conformidade das leis naturais das coisas, das leis naturais da natureza. Tudo em prol de grande progresso na Terra, para a volta da humanidade, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, de formas tudo belo e tudo lindo, desde que faça por onde, lendo e relendo, pelos benefícios recebidos. E assim tudo justo, tudo certo, tudo belo, tudo bom, por tudo ser racional. Por a fase racional estar na Terra, desta forma racional tudo é, e o mal nada é. E de formas que, pela forma elaborada e constituída do redízio da vida, era um formal de inteligência superior, na qual tudo se regulamentaria perfeitamente, muito bem, mas a indulgência e a insolência e o respeito às coisas de valor fez com que todos caíssem no ridículo e se ridicularizassem deploravelmente na forma que se instituíram por procurar a destruição de si mesmo. Não é que não fosse feito tudo sadio, tudo bom, tudo sublime e belo, mas é que profanaram a forma certa e desandavam pela forma errada. E por esta forma errada aí estão sofrendo as consequências das miraculosas ondas de sofrimento, que não aguentam as maravilhas da forma errada. Entraram então em declínio e gerou um desequilíbrio para os que abandonaram o certo e tomaram o rumo do desequilíbrio. Mas tudo foi feito com precisão e retidão e corretismo, mas os abusos sempre pendentes, e o resultado dos abusos instituíram novas formas, e essas novas formas liquidaram a forma certa, e de formas que o mundo já passou fases boas e fases ruins, fases iguais a essa, fases piores do que essa e fases muito piores a tudo isto. Mas as fases passam devido aos abusos. Passaram-se as fases boas e passaram as ruins, e tudo voltará aos seus eixos naturalmente. E assim no mundo chegará dentro, em breve, a paz, o amor e a fraternidade. Que assim tudo na vida de matéria é passageiro, porque as fases ruins passam ligeiro, porque ninguém aguenta as fases boas, custam a passar. O bem sempre mais consistente, e o mal em desequilíbrio sempre. E hoje, em mãos de todos, o tudo da vida, a imunização racional, o tudo da vida, cultura racional, o tudo da vida, energia racional, o tudo da vida, o mundo racional, o tudo da vida, o desenvolvimento do raciocínio, o tudo da vida, ligar o raciocínio no mundo racional, para que todos se unam e bem unidos ao mundo racional, o mundo verdadeiro do fim da vida de animal. E dessa forma, com a concordância do bem de si mesmo e do bem de todos,
tudo dentro de pouco tempo e todos ligados pelo raciocínio, no mundo do raciocínio, que é o mundo racional. E com esse elo da verdadeira paz, amor e fraternidade racional, o mundo se tornará um verdadeiro paraíso racional, todos vivendo num paraíso racional, todos na Terra brilhando racionalmente, a vida se tornando positiva e o negativismo sumindo, a inconsciência sumindo e o brilhantismo racional imperando, por todos estarem ligados no mundo do seu verdadeiro natural, o mundo racional. Dessa forma, todos vivendo racionalmente, ligados aos habitantes do mundo racional, seus irmãos em categoria superior, por serem puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, e daí todos dentro do seu mundo verdadeiro, e saindo do embuste da matéria para sempre, por a matéria ser um suposto mundo em estado provisório. Por isso tudo é passageiro, tudo é transitório, por ser um mundo improvisado pelos que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso e chegaram a esse ponto inesperado de perderem o sentido do passado por ser transformado do certo para o errado e vieram se transformando cada vez mais e por passarem por tantas transformações perderam todo o sentido das vidas anteriores e ficaram perdidos de tudo ao ponto de não se conhecerem e de não saberem o que são, de não saberem o porquê assim são, de não saberem o porquê assim ficaram, de não saberem o porquê que assim vivem, de não terem conhecimento de espécie algum, da sua formação, da sua origem, de onde vieram, para onde vão, por que perderam toda a noção de si mesmo, e quem perde a noção de si mesmo fica sem saber o porquê existe. Era o caso de todos perguntarem a si mesmo e a todos: por que eu existo? Não sabiam e ninguém sabia responder. Por que nós existimos? Ninguém sabia e ninguém sabia responder. O que é que somos aqui neste mundo, com essa vida provisória, sem garantia? Ninguém sabia responder. O que viemos fazer aqui neste mundo, se não sabemos o porquê de nossas vidas e o porquê da vida? Ninguém sabia responder por passarem por tantas transformações e ficarem perdidos e perderem toda a noção do passado, como no presente também, por não saberem o porquê são feitos assim, são gerados assim, são formados assim, são criados assim, para viverem assim, sem saberem por que vivem. Então perguntam: por que eu vivo aqui? Não sei, eu não sei por que vivo. Porque não sei porque sou assim, não sei porque minha vida é assim. Não sei porque tenho vida assim. Não sei porque fui gerado assim. Não sei porque fui feito assim. Não sei quem fez esta forma de geração. Não sei quem fez tudo isto assim. De um líquido que é o sêmen se transforma em um ser monstro. Isso para mim é um mistério e para todos também, porque não sei quem fez, como fez, de que fez, por que fez. E o nada, que é o sêmen, se torna em um tudo aparente, sem garantias, com vida, sem garantia e provisória. Não sei quem faz esta semente e todas as sementes tão insignificantes, e dentro dessa semente, que é o sêmen, um corpo armado e os fabricantes, todos vivos para fabricar um corpo de vida em miniatura, e dessa miniatura os fabricantes, os artistas que formaram um corpo, vão desenvolvendo este corpo e este corpo vai crescendo, vai tomando vulto até nascer
e continuar a crescer e ir se desenvolvendo os artistas, sempre trabalhando, crescendo e desenvolvendo até formar um aparelho pronto para fabricar outros aparelhos, outras máquinas iguais à sua e outras diferentes. Máquinas formando máquinas, inventando máquinas, em multiplicações de descobertas e de invenções de máquinas, por serem máquinas inventadas por artistas para a fabricação de máquinas de todas as formas e de todos os jeitos. Então diz, perguntando: quem me fez assim? Eu não sei e ninguém sabe me responder. A arte da fabricação e composição do corpo humano. Isto só podia ser feito por o maior poderoso do mundo. Somente o maior poderoso do mundo é que podia, de uma insignificância que é o sêmen, se transformar num corpo humano de grande inteligência, de uma inteligência tão elevada, naquele pinguinho de líquido. Ali está um ser humano e toda a sua inteligência, aptidões e qualidades. Quem fez esse nada tão perfeito? E desse nada é fabricado uma máquina humana que não há quem possa ao menos imitar. Isto só podia partir do maior poderoso do universo. É quem nos pode explicar uma coisa que ninguém tem condições nem de começar a explicar, que fará explicar. Explicar o que não sabe, o que não conhece, o que não viu fazer, que não sabe de que foi feito e por que foi feito, da maneira mais perfeita e linda, a planta de um corpo humano, a armação com toda a perfeição, corretamente, o seu estado de perfeição assombrosa. A perfeição é tanta que assombra a quem quer que seja. Então, quem fez o sêmen é o maior poderoso do universo. E este poderoso dono da vida humana é que a humanidade luta com ansiedade para conhecer. A luta tem sido grande e os esforços também, através dos tempos, e pela forma de que está tudo isso estruturado no conhecimento de cultura racional. O dono do sêmen, o dono da vida, está provando e comprovando que está presente entre nós, por vir de seu mundo, essa grande mensagem trazendo todo o conhecimento de toda esta formação, de onde viemos e como voltaremos de onde somos. E voltando para onde somos, estamos unidos e juntos do Criador do sêmen, do Criador de todas as vidas. Será? Será não. É isso mesmo. As provas e comprovações aí estão de onde viemos e para onde vamos. Não é será, é o dono da energia racional, é o racional, é o racional superior. Aí estão as provas e as comprovações, a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional. E por isso, racional é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um raciocínio supremo e está no raciocínio supremo a supremacia racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, da pureza eterna. E desta maneira está aí o encontro com quem há muito procuravam, com o mundo racional. Está aí o encontro com quem todos há muito procuravam. Quem todos há muito procuravam. As provas do conhecimento de cultura racional estão esclarecidas e esclarecido. Quem podia salvá-los? Quem podia tirá-los daí para fora? Quem podia levá-los para o seu verdadeiro mundo de origem? Quem podia salvá-los? Quem podia esclarecer toda a origem verdadeira desta deformação racional? Quem podia esclarecer?
Quem podia dizer-lhes de onde vieram, como vieram parar aí e como sair daí? Quem formou o sêmen? Quem fez o sêmen? Quem são os artistas dessa composição para compor uma semente de tanta relevância, de vidas preciosas que se transformam em outras vidas para chegar no seu verdadeiro lugar? Quem é o racional superior? Um raciocínio superior a todos os raciocínios. E quem é esse Supremo? Quem é que podia salvá-los? Quem é que podia provar e comprovar de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos, de onde vieram, como vieram, o que fizeram para chegarem nessas condições em que estão e como retirá-los daí para fora? De que forma, de que jeito, de que maneira, voltando todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o racional superior. E quem é o racional superior no mundo racional? Quem podia salvá-los? Quem podia esclarecê-los à volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos? Quem é que podia dizer quem são todos e o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão? Quem é que podia provar e comprovar de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, provada e comprovada, com lógica autêntica racional? Quem podia salvá-los? E dessa forma, diante da cultura racional, não há argumentos que possam atingir o sentimento racional, porque racional não tem sentimento. Racional é puro, limpo e perfeito. Sentimento é do animal. Sentimento é da deformação racional. Sentimento é da imperfeição. O imperfeito é que sente tudo pela sua imperfeição. O imperfeito é que tem sentimentos por ser cheio de defeitos. Mas os puros, limpos e perfeitos, da pureza, não há máculas, e onde não há máculas, não há sentimento. O ser puro não tem sentimento. O puro não tem sentimento por ser puro, limpo e perfeito. Os sentimentos são dos seres de estado de imperfeição. O imperfeito, cheio de defeitos, é que sente tudo, é que tem sentimento pelo seu estado de imperfeição, mas racional, puro, limpo e perfeito não tem sentimento. Da pureza não existe imperfeição, e dessa forma não há palavras da imperfeição que possam atingir a pureza. A pureza não é atingida por coisa alguma por estar no seu estado de puro, limpo e perfeito. A imperfeição é que são atingidos pelas palavras de louvor, pelas palavras de alcance altamente sublimes. As palavras somente são para atingir a imperfeição. Os imperfeitos é que sentem as palavras uns dos outros. O bicho, o animal, é que tem sentimento bom, aparentemente, ou mal. Racional não tem sentimento, é puro, limpo e perfeito. Sentimento é da deformação, é da imperfeição, e dessa forma não há palavras que possam atingir, palavras de agradecimento, a salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque não há palavras que atinjam a pureza. Palavras só atingem os que se entendem por palavras, os que se comunicam com palavras. Esses é que sentem as palavras. É o animal de origem racional. Palavras são daqui da vida do animal. Palavras são do animal. Palavras são aqui da deformação. Palavras são feitas pelo alfabeto artificial para os bichos se entenderem e compreenderem. Então, palavras são da vida da matéria.
E desta forma, não há palavras que possam atingir os puros, limpos e perfeitos, porque na pureza não há imperfeição, e onde não há imperfeição, não há sentimento. Sentimento é dos imperfeitos, cheios de defeitos. Portanto, não há palavras que possam agradecer o estado de alegria e satisfação de todos, pela grande satisfação da mudança de todos daí para fora, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de forma está aí provado e comprovado grandiosamente, racionalmente, o que é o mundo racional e quem é o racional superior. Me omito a dizer quem sou, para não chocar ninguém de tanta emoção, e somente dou a entender e compreender quem sou, mas não digo quem sou diretamente, para não revolucionar o mundo, mas as provas e comprovações que aí estão é quanto basta para dizer quem sou. Quem é o racional superior? E o que é o mundo racional? No conhecimento do animal racional, o mundo racional é o céu, é o Éden, o mundo de pureza, e é o que todos almejavam e desejavam e queriam sair desse inferno para ir para o céu. E está aí, em mãos de todos, a estrada racional, a estrada real do céu, que é o mundo racional. Mas, para não melindrar ninguém, então, em vez de dizer céu, se diz o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. A continuação dessas mensagens se encontra no 20º fascículo da Tréplica.